Olá, pessoal. Meu nome é Caroline, sou professora da disciplina de propedêutica e processo de cuidar da saúde da mulher. E hoje nós vamos conversar sobre pré-natal. Esse é o vídeo 2, né, a parte 2 da aula de pré-natal. Bom, as aulas foram divididas em parte 1 e parte 2. No primeiro vídeo consta a parte 1, em que eu falei sobre a interpretação de exames do pré-natal e vacinação da gestante. Nessa aula agora, que é a parte 2, nós vamos conversar sobre diagnóstico nutricional da gestante, condutas nas queixas e desconfortos mais frequentes na gestação, sinais de alerta na gestação e plano de parto. Os objetivos dessa aula são aprender a realizar o diagnóstico nutricional da gestante, identificar as condutas de enfermagem nas queixas e desconfortos mais comuns durante a gestação, identificar os sinais de alerta na gestação e conhecer o plano de parto. Bom, vamos começar com o diagnóstico nutricional. Então, como devemos fazer para identificar o diagnóstico nutricional da gestante? Primeiro, devemos calcular a idade gestacional em semanas. Depois, nós vamos passar para o próximo slide, que mostra a tabela 1, e eu deixei a descrição nesse slide aqui para vocês acompanharem depois, mas eu vou passar o próximo slide para mostrar o procedimento nele. Então, essa é a tabela de avaliação do estado nutricional da gestante, de acordo com o índice de massa corporal, o IMC, por semana gestacional. Lembrando que nós já calculamos, né, a idade gestacional da gestante, tá? Então, o próximo passo é localizar na primeira coluna dessa tabela 1 a semana gestacional calculada e identificar nas colunas seguintes em que faixa está situado esse IMC da gestante, tá? Depois disso, é só classificar o estado nutricional dela de acordo com o IMC por semana gestacional. Por exemplo, vamos supor uma gestante de 18 semanas de gestação, tá? Grifei ali para vocês visualizarem em amarelo. Se o IMC dela for menor do que 21,2 kg por metro quadrado, significa que ela está classificada como baixo peso, tá? Se o IMC dela estiver entre 21,3 e 26,1, significa que ela está com um peso adequado para a idade gestacional, tá? E se o IMC estiver entre 26,2 e 30,9, significa que ela está em sobrepeso, tá? E se o IMC for maior do que 31 kg por metro quadrado, significa que ela foi classificada com obesidade, ok? Bom, e aí devemos tomar as condutas conforme o diagnóstico nutricional que realizamos, tá? Se ela foi classificada como baixo peso, é preciso investigarmos a história alimentar, história de hiperemese gravídica, infecções parasitosas, anemias e doenças debilitantes, né? É importante fazermos orientação nutricional visando que ela tenha hábitos alimentares saudáveis e consiga um peso adequado, tá? E importante também agendarmos o retorno em intervalo menor do que o fixado no calendário habitual, tá? Lembrando que gestante com baixo peso apresenta um risco maior de parto prematuro e morbimortalidade, tá? Então, precisamos ficar muito atentas a gestantes com baixo peso. Bom, gestante que foi classificada com peso adequado, tá? Ela deve seguir o calendário habitual porque o peso dela está adequado para a idade gestacional, ok? E aí é importante também realizarmos orientações nutricionais para que ela mantenha o peso adequado e
é importante promovermos hábitos alimentares saudáveis. Se ela foi classificada com sobrepeso e obesidade, precisamos investigar obesidade pré-gestacional, edema, polidrâmino, macrosomia, gravidez múltipla. Tá? Também precisamos fazer orientação nutricional a ela, visando a promoção do peso adequado e de hábitos alimentares saudáveis, ressaltando que nesse período da gestação ela não deve perder peso, mas sim manter. E o retorno agendaremos em intervalo menor do que o fixado no calendário habitual. Tá? Bom, lembrando que a obesidade é associada a distócias, diabetes, hipertensão e também é um risco maior de cesariana. Bom, então qual a estimativa do ganho de peso durante a gestação? Bom, o ganho de peso varia de acordo com as características da gestante, tá? Para que ela consiga controlar o peso, né? Então, apresento para vocês aí no slide a tabela 2, que mostra o ganho de peso recomendado em quilogramas na gestação de acordo com o estado nutricional inicial, tá? Então, vamos partir do IMC, tá? Então, se a gestante, vamos dar um exemplo ideal aqui, apresenta um IMC entre 18,5 e 24,9 kg por metro quadrado, ela foi classificada como adequada, né? Ou seja, ela tem um peso adequado para a idade gestacional. Bom, e aí a recomendação de ganho de peso em quilogramas semanal médio no segundo e terceiro trimestre de gestação é de 0,4 e pode variar de 0,35 a 0,5, tá? E se vocês forem transportar para gramas, seria 400 gramas, com uma variação de 350 a 500 gramas, tá? Bom, na coluna seguinte, mostra a recomendação de ganho de peso total na gestação, tá? Em quilogramas. Então, essa gestante que está com um peso adequado para a idade gestacional pode ganhar na gestação de 11,5 quilos a 16 quilos durante toda a gestação. Bom, e no primeiro trimestre de gestação? Primeiro trimestre, o ganho de peso varia de meio quilo a 2 quilogramas, ok? Então, essa tabela é bastante utilizada para identificarmos as recomendações aí de acordo com o IMC inicial da gestante. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as condutas nas queixas mais frequentes na gestação. Como devemos orientar a gestante com relação aos desconfortos mais frequentes aí? Então, em relação a náuseas e vômitos, é preciso orientarmos que são sintomas comuns no início da gestação, que é importante ela comer carboidratos secos ao acordar, então pão, biscoito tipo água e sal, torradas, né? Bom, é importante também ela permanecer na cama até a sensação desaparecer. É importante orientarmos uma alimentação fracionada, 6 refeições leves, né, pequenas ao dia. É importante ela ingerir líquidos nos intervalos das refeições, evitar alimentos fritos, temperados, com odor forte, gordurosos ou formadores de gases, e evitar que o estômago fique vazio ou sobrecarregado, tá? E prescrever antieméticos se for necessário. Em relação ao aumento da urgência e da frequência urinária, é importante orientarmos que ela esvazie regularmente a bexiga, limitar a ingesta de líquidos antes do anoitecer, mas a ingesta diária não pode ser menos que 8 copos de 250 ml. É importante que ela comunique sinais de ITU, né, infecção do trato urinário,
como dor, disúria, hematúria. Importante incentivarmos a higienização perineal no sentido anteroposterior, solicitar exames se forem necessários e a realização dos exercícios de Kegel, que é a contração dos músculos perineais, controlando o fluxo urinário. Pode ser realizado várias vezes ao dia, 10 vezes, enfim. É importante para ela manter o tônus do períneo. Em relação à leucorreia, é importante orientarmos que ela realize práticas higiênicas após a micção ou evacuação, usar peças íntimas preferencialmente de algodão, observar alterações nas características da secreção vaginal, como um prurido, um odor fétido e outras, e comunicar ao profissional de saúde que vamos avaliar e tomar condutas, como, por exemplo, fazer um exame especular para investigar as características dessa secreção. Outros desconfortos frequentemente relatados é a pirose, eructação e plenitude gástrica. Né? Bom, a orientação que nós devemos fornecer é sobre a alimentação ser fracionada, então, pelo menos 6 refeições leves ao dia, e que ela evite alimentos gordurosos, picantes, café, chá preto, mates, doces, álcool e fumo, que após as refeições ela aguarde 1 ou 2 horas para se deitar, e ao deitar manter o tronco elevado em relação ao restante do corpo. Importante mastigar bem os alimentos, comer alimentos de fácil digestão no jantar e comunicar ao profissional de saúde caso persistam esses problemas, para que haja prescrição de antiácidos. Bom, a constipação é outra queixa frequentemente relatada. E as orientações envolvem o aumento da ingesta de líquidos, e lembrando novamente que a ingesta diária não deve ser menos do que 8 copos de 250 ml. É importante ela incluir na dieta alimentos ricos em fibras, como cereais, frutas e vegetais. É importante que ela mantenha um hábito regular para a evacuação, não ingerir laxantes, nem fazer uso de enemas sem a prescrição médica. É importante realizar exercícios físicos moderados e conforme a tolerância dela. Bom, veias varicosas também são queixas comuns. É importante evitar o ganho de peso excessivo, evitar ficar muito tempo em pé ou sentada e a inatividade, roupas muito apertadas. Importante realizar exercícios físicos moderados, repouso e elevação de membros inferiores pelo menos 20 minutos várias vezes ao dia, usar meias elásticas especiais para gestação e importante que o profissional pense e valorize a possibilidade de complicações tromboembólicas se houver aparecimento agudo de dor. Bom, em relação à dor no ligamento redondo, uma sensibilidade aumentada, é importante que ela repouse, é importante que alivie as cãibras, mantenha uma boa postura, evitar movimentos bruscos e aplicação de calor local ajuda no alívio. Se houver dor lombar, é importante que ela mantenha uma boa postura, evitar movimentos bruscos e fadiga, aplicar calor local e massagens em região dorsal pode ajudar a aliviar, pode ser necessária fisioterapia e investigação complementar dependendo da intensidade do processo. O repouso também é muito importante, que ela use sapatos de salto baixo, confortáveis, de base larga, né? E a dor lombar, quando associada a queixas urinárias ou febre, é importante atentarmos para pielonefrite e encaminhar essa gestante para atendimento médico. Se houver dispneia, que ela evite lugares abafados, mantenha a postura correta quando estiver de pé. Dormir com a cabeceira elevada ajuda, distender o abdômen, permanecendo em pé com as mãos sobre a cabeça e respirar fundo também ajuda.
e evitar sobrecarregar o estômago. Em relação às cãibras, é importante que ela aumente o consumo de alimentos ricos em potássio, como carnes, peixes, frutos do mar, alimentos ricos em cálcio, queijos, leite, iogurte, espinafre, sardinha, alimentos também ricos em vitamina B1, como ervilhas, feijão, pão integral, arroz integral, cereais integrais, nozes, fígado, rins, carne de porco, peixes, amendoim, né? Importante também que ela evite o excesso de exercícios, mantenha uma postura adequada, massageie o músculo contraído e dolorido e aplique calor local também para aliviar, e evitar movimentos bruscos, sapatos apertados e de salto alto. A gestante pode relatar também ansiedade e oscilações no humor. Nesse caso, é necessário que ela converse com um profissional da saúde sobre as suas preocupações, os seus medos, anseios, expectativas, que ela converse também com o parceiro, com a família, né, dependendo do caso dela. E também que ela participe de grupos educativos para gestante, pode ajudar bastante. Em relação à mastalgia, uma queixa também bastante frequente, é importante ela saber que é uma queixa comum devido à fisiologia da gestação. Orientarmos, é importante que ela utilize sutiã com uma boa sustentação durante a gestação. Orientarmos também o preparo das mamas para amamentação, como banho de sol nas mamas antes das 10 horas da manhã e após as 16 horas por 15 minutos. Não utilizar cremes, óleos e pomadas nos mamilos. Essas orientações de preparo são bastante importantes para a amamentação. E importante também ela saber que o colostro nas fases tardias da gestação pode ser eliminado. E nós temos os sinais de alerta na gestação. Devemos ficar atentos e orientar a gestante. Bom, os principais sinais de alerta são sangramento vaginal, então é importante que ela procure atendimento na maternidade ou no atendimento mais próximo de urgência, né? Bom, em relação à cefaleia, escotomas, epigastralgia, edema excessivo, são sinais importantes, principalmente no final da gestação, porque podem sugerir uma pré-eclâmpsia. As contrações regulares e perda de líquido amniótico também são indicativos de início do trabalho de parto, são sinais de alerta importantes, ela precisa procurar a maternidade. Outro sinal importante é a diminuição da movimentação fetal, que pode indicar um sofrimento fetal, então ela precisa ir para a maternidade. E se ela tiver febre, pode estar ocorrendo uma infecção e precisa ser tratada o mais rápido possível. Ela precisa ir com urgência também para a maternidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o plano de parto. Bom, o plano de parto é um instrumento de comunicação entre gestantes e profissionais da saúde, que foi construído visando uma autonomia da participação da gestante e do casal frente às tomadas de decisões da equipe em relação ao trabalho de parto e parto, né? E o plano de parto ele está relacionado às ações educativas individuais e grupais durante o pré-natal. Então, é importante e necessário um conhecimento da gestante ou do casal sobre os tipos de partos, riscos, benefícios, bem como todos os processos que envolvem aí o trabalho de parto e parto, né? E para que a mulher possa participar e ter autonomia nas escolhas e decisões dela. Tá? Também deve ser elaborado esse plano de parto durante as consultas de pré-natal, pelo enfermeiro ou pelo médico, de preferência após a participação da gestante nos grupos
educativos, tá? É importante que ela seja orientada também quanto à possibilidade de alterações desse plano, né? Tanto por mudanças de opinião ou por necessidade da equipe obstétrica, né? Bom, essas são as referências utilizadas para a aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigada e até a próxima aula, pessoal!